Estamos chegando, oh que delícia, mais uma sexta-feira aqui nesse projeto maravilhoso, o programa 1982, que vem nesse mês de agosto homenagear a Lucas do Rio Verde que nós conhecemos hoje, mas nem sempre foi assim, nem sempre foi tão tranquilo, não é, minha amiga Vera? Olá, chegando aqui para o último programa e já está deixando um gostinho de saudade. Verdade. Mas olha, é sempre muito bom. E hoje nós estamos recebendo mais um historiador, ele é Oliveira Neto, que é historiador, museólogo e curador também. É coordenador do Museu Histórico de Lucas do Rio Verde. E vem pesquisando, a trajetória do município e construindo narrativas históricas a partir da memória e contribuição de seus colonizadores. Oliveira, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente. E conta um pouquinho como que é, principalmente, inventariar a história dessa querida Lucas do Rio Verde. Olha, inventariar, essa é uma palavra extremamente técnica, da museologia, que é você levantar, documentar, produzir esse inventário todo do que vem ser a história de Lucas. Olha, é uma coisa monstruosa, eu diria. Isso aqui não é assunto para 10 anos não, tá? É assunto para 20 anos, se tiver uma boa equipe trabalhando. Porque Lucas do Rio Verde tem história demais para ser contada. E nós começamos, Esse é o princípio. Uhum. É o princípio porque a gente sabe que a gente, para documentar isso, trabalhar dentro do processo da museologia, ele é muito complexo. Uhum. E é o que nós estamos tentando começar, porque se ninguém principiar a fazer isso documentado, direitinho, um dia a gente perde. Sim. E o nosso papel enquanto historiador, eu acredito, e também, até mesmo como museólogo, que a gente trabalha com essa área da museologia, pensando em expor, porque só a museologia leva esse papel da exposição, Uhum. Então é um trabalho muito, eu diria, árduo, mas muito gratificante, porque isso aqui vai ficar um marco para as famílias do futuro. E eu sempre penso nisso, o que é que vão pensar de Lucas do Rio Verde daqui 50, 100, 200, 300 anos, Se não ficar o registro real de uma história que precisa ser documentada. Que maravilha, né, Vera? Pois é, isso é maravilhoso e eu acredito que seja apaixonante também, Oliveira? E assim, fala pra gente, nessa caminhada toda, que a gente sabe que está no início ainda, mas que já tem uma caminhada vasta aí, Embora inicial, parece contraditório, Mas como tu dizes, quando tu te propõe a construir isso, tem que ir em busca de documentos, de pessoas, de tudo mais. Qual que é o principal desafio que você tem encontrado nesse trabalho? E assim, e ao mesmo tempo, como que isso tem sido recebido pelas pessoas que você tem procurado? Conta para nós um pouquinho dessa experiência. Vera, o desafio ele tem duas etapas, duas definições. O desafio é interno e externo. Quando tu fala de desafio interno, cara, trabalhar em pesquisa desse tipo, tu tem que convencer todo mundo. Nós estamos trabalhando um assunto muito novo. A museologia é uma coisa que nunca teve Lucas, Uhum. E a gente vai ter que convencer agora a gestão, por exemplo, que o museu é municipal, Uhum. é um museu histórico do município. Vamos ter que convencer todas as esferas da gestão da importância disso, do processo que isso é, criar leis, cara. Que protejam até, essa porque história. As leis têm que ter essa proteção, criar portarias, criar decretos para tombamento, por exemplo. Então, tudo isso, a gente precisa provar o porquê que tem que ser feito. Porque Sim. Nós temos uma lei federal, temos leis federais, mas que a coisa quando é muito nova, hoje, para você ter uma ideia, a gente tentou, para tentar fazer uma documentação de a próprio registro do livro do tombo, o cartório não sabe o que é o livro do tombo aqui, porque nunca teve. Então um exemplo, não é que a pessoa não sabe, é porque nunca passou por esse processo. Claro, Sim. um tabelião vai saber o que novo, é isso. né? É novo, mas em Lucas é novo. Então esse desafio interno, ele vem em todas essas esferas, que a gente trabalha com a pesquisa e tem que provar todas as coisas. E isso demanda tempo para você mostrar, trabalhar, porque tudo e tem que pesquisar ao mesmo instante. E tem que documentar essa coisa chamada acervo do museu, Uhum. que é uma coisa terrível também, E hoje falta esse lado que a gente sabe que como você disse, Vera, começamos o museu, em 2005 foi inaugurado, mas efetivamente o museu para o IBRAM vai acontecer a partir de 2024. 2005 para 2024 é muito tempo, quase 20 anos, Sim. 19 anos. Então, tudo isso é um tempo, uma espécie de trabalho interno, você tem um desafio que você tem que enfrentar e tem que dar conta. E o externo é pior ainda, Uhum. que como é que você tem recurso para fazer pesquisas? Se o município não tivesse presente nisso, eu não faria. Uhum. Porque tu imagina a gente ter que viajar daqui a pouco para Mato Grosso do Sul, porque
Tem pessoas hoje, você sabe da história do Ferreira, mora no Mato Grosso do Sul. Eu tive um contato com ele agora recente, eu tentei fazer até uma gravação, porque tem muitas histórias em tudo isso, e tudo isso tem recurso. É difícil, né? Sim. Quem que vai bancar isso? Então esses desafios externos também é complicado, e depois ainda vem aquela coisa da confiança. E aí, vou fazer o que com isso? A minha imagem. Porque tudo tem que ser documentado. Sim. Né? Você, para me dar uma entrevista, daqui a pouco tem que assinar uma autorização de um termo do uso da imagem, assim como é também na museologia. Então as pessoas desconfiaram muito no começo. Porque aqui também teve um problema de muitas pessoas que passaram por aí no passado, eu não sei quando também, não sei quem foram, mas que pegavam o material dos pioneiros e assim, eu vou fazer um trabalho, e nunca mais devolvia nem as fotos. E eles ficaram desconfiados. Cara, é um desafio, né, Vera? E é uma responsabilidade grande agora, né? Porque a gente sabe que muitos pioneiros entregaram fotos, entregaram documentos, entregaram objetos, porque sabem que agora eles estão em um local, em um museu. Sim. Mas aí vem toda essa questão dessa bagagem de leis e de amparo, né? Para que realmente isso seja preservado. Então, a responsabilidade é muito grande. Aumenta muito. E depois o seguinte, ainda bem que eles estão percebendo que agora tem um local físico. Com a inauguração do museu muda muita coisa, né? As pessoas eu vou lá ver se tá minha peça lá, vai lá e tá lá mesmo. E ela pode pegar o que aqueles que emprestam. Sim. Porque a gente trabalha com empréstimo, comodato, vários formatos para manter a exposição, não é? E agora mudou muito. Isso tem dado uma melhorada. Mas o desafio das pessoas confiar. E outra coisa, o que é que você vai fazer com a minha história? Sabe o que é legal? Porque daqui a pouco, quando eles veem, hoje, no primeiro inventário, que a gente fez, o inventário participativo da comunidade de São Cristóvão, para tombar a primeira festa, o primeiro bem imaterial, que é a festa de São Cristóvão, que agora é tombada, quando eles começaram a fazer, tinha receio, tanto é que alguns não quiseram participar. Sim. Mas depois, no final da pesquisa, choravam emocionados, diziam, olha meu só. Deus. Porque eles sabem que daqui a pouco, né, daqui de 100, 200 anos, os netos, bisnetos, trinetos lá, os tetranetos vão ver e dizer, olha o vô, né, tá falando da história dele. Que coisa maravilhosa. Essa imagem, esse nosso documentário, ele é protegido agora por lei. Porque então assim, nunca mais vai sair do museu. Oliveira, você falou aí em tombamento, falou no inventário participativo, e como você mesmo já referiu, né, e isso tudo é muito novo. Muito novo. Até para as pessoas entenderem o que significa esse inventário participativo, o que é um tombamento. A gente sabe que agora, há poucos dias atrás, foi feito também o tombamento da Escola Olavo Bilac. Explica pra gente isso, o que significa. É o que você falou, é muito novo, e as pessoas, chegou um professor uma vez para mim e disse, por que vão derrubar a escola? Um professor, tá? E eu digo, eu não sei se é brincando, podia ser também, mas não era não. É porque eles chegaram nervosos até, inclusive. Eu digo, não, cara, tombamento não é tombar, é derrubar. O tombamento é o primeiro e o mais profundo, eu diria, documento, é a maior medida que tem legal para se proteger um bem. Esse é o tombamento, ele é federal, né? Então, eu tombo aqui, mas o museu daqui a pouco já vai ser inscrito no IBRAM, e ele vai ser tombado nacionalmente. Então esse produto agora já não é mais meu, é da comunidade, não é mais do município. Eles não vão mais poder mexer naquilo. Esse é o grande significado, né, Vera? É tombar, não mexe mais. Por isso que foi tombado o quê? Apenas algumas coisas, não foi tombado na totalidade, foi parcial. O tombamento parcial tomba a fachada, aquela visão nunca mais você vai deixar de ver. Aquela lá na frente nunca mais vai ter construção na escola Olavo Bilac. Não é? A cor dela nunca mais muda. A estrutura do prédio, dos 2 pisos também não. As partes de trás você pode fazer sala, pode dividir sala no meio, pode aumentar essa coisa, não, mas a gente tombou parcialmente por isso, né? Tanto é que ninguém tombou a piscina, o ginásio, porque se um dia quer mudar, se amplia, né? Sim. Então a gente tem que prever essas coisas. O tombamento é isso, é a proteção legal, né? E isso é um desafio que a gente teve no começo. E olha, fazer documentação disso é a pior coisa que tem, tá? O dossiê de um tombamento é pesquisa. Para você fazer um inventário, você falou do inventário de São Cristóvão, eu fiz em 2 anos, mas a maioria dos inventários são feitos em 4, 5 anos. Olha só. Porque tu tem que buscar, e ainda bem que a festa de São Cristóvão, ela foi só dentro de uma referência. Nós temos 5 referências culturais, né? Que é a celebração, né? A edificação, a forma de expressão e a lugares e modos de fazer. A museologia trabalha em cima dessas 5 linhas. Qualquer pesquisa para museu vai ser nessas 5 linhas. Sim. Então nós trabalhamos uma celebração. Que beleza! Porque se eu vou trabalhar também a questão do modo de fazer, aí eu vou levar mais tempo. E imagina, sozinho por enquanto, né?
E sozinho que eu digo no sentido de ir para pesquisa, porque a gente precisa ter pesquisadores. Sim. Daqui a pouco isso acontece. Mas a gente tem sim o apoio total do poder público, graças a Deus, porque Sim. senão não fazia, né? Oliveira, eu queria voltar assim, um pouquinho. complexo. Queria voltar um pouquinho. Uma das coisas que mais se ouve perguntar, e eu sei que você está fazendo e fez uma grande pesquisa em cima disso, é sobre o nome Lucas do Rio Verde. Ei. Existe uma grande dúvida, muita gente acha que ele viveu nos anos 60, ou faleceu nos anos 60, 70, talvez um pouquinho antes da chegada dos poceiros mais conhecidos, daqueles que vieram depois no grupo do INCRA. Mas conta pra gente realmente quem era Francisco Lucas. É a pergunta que todo mundo fez, né? Toda escola faz essa pergunta. Nós vamos para as escolas, nós temos um programa chamado Programa Educacional do Museu, vamos para as escolas, inclusive ministrar para os professores capacitação para dar aula sobre esse assunto. E pergunto, mas quem foi Francisco Lucas, né? Porque todo mundo tem a impressão que ele morreu agora e que também foi um pobre seringueiro, né? Que morava na beira do Rio Verde. Francisco Lucas, ele foi o maior coronel da borracha do Mato Grosso. Do lado dele só tinha 4 firmas grandes aqui na região. Irmãos Orlandos e Companhia, Alexandre Magno Ador, a Almeida e Companhia, que era do coronel João Batista, e a Dona Maria. Dona Maria era mão de ferro de Rosário, né? Falar de Dona Maria Batista, o pessoal se tremia. E também tinha o coronel Arthur de Campos Borges e o Francisco Lucas. Essas 5 figuras dominaram essa região. E Francisco Lucas tinha tanto poder junto ao governo, para você ter uma ideia, que ele foi o número 1 do contribuinte de imposto sobre indústrias. Olha só. Em 1912. Ele era coronel, ele era daquele que chegava no palácio de Cuiabá, do Paiaguás, lá, e era recebido com honra. Tanto é que ele ia fardado, né? E porque ele era coronel da Guarda Nacional. Ele começou como tenente, foi delegado do 2º Distrito. Ele foi... se você ver a história do Francisco Lucas, só para ter uma ideia, a família dele foram os primeiros a vir para a capitania de São Vicente, para dominar o Brasil. Em Portugal mandou em 1570. Meu Deus. A família dele. Aí você disse, mas Francisco Lucas, aí todo mundo pensa, é um pobrezinho. Cara, Francisco Lucas foi a figura, só que ele era calado. Você tem uma ideia, teve uma guerra aqui no Mato Grosso, ninguém sabe disso até hoje, sabe, mas não discute. A pesquisa que nós fizemos, nós levamos à Guerra do Piavoré. O primeiro nome dessa região chama-se Piavoré. O Piavoré é a sede na beira do Rio Arinos, atendia até o Rio São Manuel. Quem é o Rio São Manuel, Vera? Teles Pires. O Rio São Manuel, que também levou o nome, né, a saída para o mar. Tinha muito índio nessa região e o Francisco Lucas foi o cara que catequizou pela primeira vez nessa região. Os caiabis, né, os nhambiquaras, aqui na beira do Rio Verde, cara. Nós temos a sede até hoje do Seringal São Sebastião e que nós temos dificuldade hoje. Uma dificuldade que a gente tem, tá, Vera? É entrar nas terras. Porque hoje é propriedade privada. Você não vai quebrar esse princípio e entrar para verificar tudo isso. Então, fizeram até assim, eu critiquei, eu vou até tirar a crítica, mas eu tiro a crítica do que eu fiz do passado, das pessoas que construíram uma estátua de Francisco Lucas sem saber quem era. Também não era o papel assim, eles sabiam como fazer isso. Né? Eu acho que é normal. Sim. Não foi feita pesquisa e colocaram uma estátua de um velhinho com um sapatinho de borracha. Quando eu vi aquilo que eu pesquisei, eu digo, opa, que pena. Mas isso muda um dia, né? Não vou criticar, porque as pessoas também não sabiam o que tinha. Havia sido feita uma pesquisa mais profunda para saber quem realmente ele era, né? Entendeu? Mas ele dominou, cara. Ele comprou essa terra do Arthur Borges aqui. E aqui ele tinha 300 seringueiros. Eu encontrei seringa cortada aqui em toda a região, velho. Pra você ter uma ideia, já fui, né? Aqui em toda essa região aqui dessa região do Morocó. Muita seringa cortada. E você comentou que já existe o registro histórico, você tem até o óbito dele, é isso? Tem, nós temos um atestado de óbito ali, porque essa foi a dificuldade do começo, né? E a gente encontrou exatamente o dia da morte, de nascimento, quem eram os pais. Ele e a família dele é quem mandava no livramento. Tu lembra o nascimento dele? Nascimento de... Pelo menos o ano. Dia de São Lucas, 1874, eu sei que é. Olha só. É no mês de outubro, é o dia de São Lucas. Por isso que o pai dele colocou de Lucas. Oliveira, mas aí, continuando a curiosidade aqui, né? Se ele viveu lá tanto tempo antes de acontecer a colonização de Lucas do Rio Verde. E aí nós temos a ata de fundação, né? Lá de 5 de agosto de 1982. A ata de fundação, então, denomina
Lucas do Rio Verde, e explica o porquê do nome Lucas, né? E faz uma referência de que Francisco Lucas era um seringalista. É a única informação que se tem na ata de fundação. Por que se chegou, então, a essa homenagem a Francisco Lucas depois de passados tantos anos? Isso, exatamente. É uma boa pergunta que todo mundo faz também, né? O Paulo Pitaluga, que era o coordenador do INCRA na época, agora depois virou superintendência. Mas até então, em 81, 80, quando ele fez o processo da gleba piúva, ele foi quem veio para cá, para desse negócio aqui, levou tiro, tá? Levou bala e todo lado, e quase matam ele. Olha só. E o Paulo Pitaluga foi o cara que registrou isso, porque era muito amigo do neto do Francisco Lucas, que era o Guilherme, né? Guilherme, que não levou o nome do Lucas, o único que não levou. E por amizade, eles tinham conhecimento um pouco disso, e sabia que a terra daqui era, porque quando o Nono Beck chega aqui em 71, já começando a abertura da BR, já encontrasse região aberta, um negócio aberto, e não sabia o que era. E o INCRA foi... Aí o INCRA, o Pitaluga conversando, descobriu que era a terra do vô do Guilherme. Tanto é que o Guilherme veio aqui também na terra antes de falecer, né? Era advogado em Cuiabá. E imagina, ele morreu em 45, né? Pensa comigo assim, eu encontrei um túmulo na minha pesquisa aqui de 1955. Eu pensei, tá, o Francisco Lucas morre em 45, encontrei outro cemitério que tem registro de 1869. Placa furada no alumínio grosso da época mesmo, uma coisa bem doida. Então percebe comigo assim, nessa época, olha o tempo que passou, de 45. Lucas morreu, mas ele deixou de vir aqui em 27. Foi o último registro da vinda dele aqui, quando ele acabou com o sítio. Porque aqui tinha, inclusive, produção de cana-de-açúcar, tá? O melado, aquilo que chamam de açúcar mascavo, era produzido aqui, pro seringueiro daqui. Ele aqui, enquanto produzia isso aqui, era tirado, inclusive, por lombo de burro mesmo, a borracha que era tirada daqui para Cuiabá, pra você ter uma ideia, o Rio Arinos foi muito utilizado nessa época, porque no Rio Arinos tinha todas as firmas também com sede ali. Sim. Além da Lucas Borges de companhia, Almeida e companhia, não é? Orlando e companhia, Alexandre Magnador, todo esse pessoal, coronéis extremamente ricos. Então havia uma vila Havia uma vida, que Piavoré, Vera, tinha uma central de eleição. Como assim? Piavoré ia ser uma das vilas como foi Rosário Oeste, como foi Nossa Senhora do Livramento, como foi ali a Guia. A Guia foi uma vila que não cresceu. O Piavoré tinha tudo para estourar. Porém, por causa da Guerra de 16, aconteceu um grande problema. O rompimento do Lucas e o coronel Arthur Borges. Tanto é que o Francisco Lucas prendeu o Arthur Borges aqui, preso. Ficou durante 40 dias preso aqui. Isso deu um conflito. Tanto é que o genro do Arthur Borges teve que vir armado aqui. Ele também era tenente da Guarda Nacional. Veio com soldados oferecidos pelo governo, tá? Para libertar o Campos Borges. E ele é o Salier, como é que é o nome dele? Laurent Salier, francês, que dominava essa região. Se tu for pesquisar sobre Laurent Salier, tu vai encontrar uma história linda da política. O cara era cobra, fera. Era Arthur do Campos Borges. E pra você ter uma ideia como é que a coisa foi movimentada aqui. Foi muito movimentada. Isso aqui era uma coisa gigante, cara. Morte de um Piavoré. Gigante, estupro. Seringueiros que fugiram pra mata com medo de ir pra Guerra 16. Porque teve um conflito interno em 1916. Sim. Fera. Aqui pesado, tá? Quando nós vamos ver aquela questão da erva, a erva laranjeira, um conflito que ela recebeu mais um benefício do governo do estado para explorar o ervais do sul, que tu sabe que o Mato Grosso era Rondônia, Mato Grosso do Sul, né? Olha o tamanho dessa terra. O Mato Grosso é o único estado que tem tudo, que tem todo o país, que teve tudo, e que foi bem explorado. E a borracha, cara, foi uma explosão. E aí está um pouco dessa história de Francisco Lucas, a gente pouco conhece, porque realmente o povo não pensou, né? Claro. E o que era? Eu me preocupei. O que é que tinha antes de 70 aqui? Porque o processo começa em 70, com a abertura da BR. Aqui foi o primeiro acampamento, né? Acampamento realmente grande foi aqui na beira do Rio Verde, na casa que era do Francisco Lucas. Então é uma história muito grande. Se você for conversar mesmo sobre a história, os detalhes da história, porque a história faz isso, né? Você tem que mergulhar. Você não pode só dar notícia, né? Sim. Aconteceu, não. Você tem que buscar a documentação. E eu estou trabalhando muito em cima da questão do que Rosário Oeste produziu da época, né? Que era a central de telegráfica. E tem muito registro de telégrafos da época que traz muito assunto interessante, sabe? Olha só.
Então, a gente quis realmente perguntar, né, Vera, porque e colocar dentro desse contexto, já que esse é o nosso último capítulo, e é importante deixar esse registro, porque é uma das coisas que a gente mais ouve perguntar mesmo, né? Com certeza, Mas havia é uma um das livro aí, tá, curiosidades que sempre surgem, né? As É. pessoas sempre perguntam, mas quem foi, afinal de contas, né, o Francisco E Lucas? por que levar o nome, E né? por que o nome, né? Porque, se pensar bem, o Lucas do Rio Verde realmente surge em 81. Os primeiros colonos... 76, os caras compraram terra aqui da colonizadora, aqui na Baiana, como é o caso que eu te falei, dos primeiros, como o próprio Antônio Isaac Fraga Lira, o Davi Mignoni e outros, Tibiriçá. Compraram muita terra por um preço quase nenhum, né? Só que o INCRA chega e fala o quê? Reduz tudo. Quem tinha aberto 200 hectares ganhou mais de 200. Ficaram com 400 hectares de terra, né? Mas ele tinha comprado, o Tibiriçá me disse que comprou 10 mil hectares. 10 mil. Sim, nessa região. E aí o Pitaluga me disse na entrevista que eu fiz com ele, dizia assim, olha, mas tinha cara que tinha terra lá maior do que o município. Num documento fajuta. O INCRA teve que intervir nisso e diminuir, reduzir, porque não tinha nem onde colocar o povo, os colonos, né? Então o processo foi muito louco. Tudo isso acontece a partir de quando? 76, quando chegam os primeiros, 81 quando vem os colonos, 82 quando vem a segunda leva, e daí acontece, né? E vai vindo, e aí daqui a pouco assume, quando chega a Copé Lucas, que assume ali aí a Vera já conhece muito bem essa história, sabe até mais que eu tudo isso aí. Quando o Anton Uber assume a primeira subprefeitura como subprefeito, não é que nós temos até o decreto dele, que é legal isso, ele vem estabeleceu agora um momento de, quando o município vem a lutar até chegar ao distrito de 86, que é o documento que sai em 85, mas em 86 que ele assume. E a gente vê tudo isso acontecer, mas dentro de um tempo que você não tem como associar a produção da borracha. Não é? Que ficou muito antes, né? Muito antes, né? Você viu, parou em 40, puxa vida, em 30 e 27 para tudo aqui, Lucas do Rio Verde, essa região chamada Piavoré. Aí aqui, o que é o seringal? O seringal era tudo isso aqui. Que tu vai ver. Tem um contrato que o governo deu a Campos Borges em troca da abertura de uma BR. Você sabia que tem uma BR aqui, foi aberta em 1910? Olha. Ela sai daqui, entra pela Estrada Baiana, vai morrer lá na beira do Rio Verde, ali entre o Rio Cedro e o Rio Divisão. Essa BR que tem lá, que até hoje, eu acho que é 010, parte 010, ela é uma estrada que foi aberta por Arthur de Campos Borges. Nós temos o documento, a história do cara contando em 1946... o que ele fez como o líder dessa equipe. Olha só, como é muita interessante, coisa, né, cara, fazer muita esse coisa. recorte. É muita né? coisa, Oliveira. E que é importante esse recorte até para nós compreendermos Exato. melhor a história de Lucas do Rio Verde a partir do nosso 1982. Verdade. Mas acho que a gente está Data linda, né? pro final, né? Já estamos indo pro final, E eu infelizmente. falo muito, você sabe, então, Mas por eu favor. acho Não, que mas, antes da gente finalizar, Sim. Yankee, se tu me permite, eu gostaria ainda de retomar com o Oliveira sobre a importância do museu Sim. histórico nesse contexto todo, né? Porque nós somos, assim, oficialmente falando, nós somos um município de 42 anos de fundação, né? É uma cidade bastante jovem ainda. Dentro dessa tua visão de historiador, de museólogo e tal, você acredita que esse trabalho do museu ele é importante até para fortalecer esse sentimento de pertencimento dos luverdenses a partir do momento que ele começa a conhecer melhor a sua história? Identidade é o nome, né? Que a gente precisa fazer com que... Isso está acontecendo hoje, tá? Esse sentimento de pertencimento que vai trazer a identidade do povo luverdense que não tem ainda, nós não temos uma identidade própria. Nós não temos um prato típico nosso. Tudo isso vem acontecer quando a gente começar a abraçar a história do município, por ter orgulho daquilo que aconteceu. É muito recente essa história que você disse. O museu tem um papel fundamental, que é aquela questão do seu tripé, da pesquisa, documentação e exposição. Esse tripé da museologia vai resguardar a história, o orgulho de alguém. Nós nos entendemos como ser social quando a gente tem orgulho, Vera, do que a gente é. Orgulho do que é o nosso... Do legado, nosso né? espaço. O homem, ele é isso, né? Sabe disso, né, Ian? Ele é um ser que ele modifica esse espaço, mas também esse espaço entra nele. Sim. Mas para ter esse orgulho disso, eu preciso ter a base histórica. A história é muito importante, cara. O Museu Histórico vai ser, ele é o salvaguarda
de todo esse conceito da produção da historiografia. E se alguém tiver... Porque um dia, eu sei que eu não estou aqui para sempre, né? A gente vai ter que preparar esse povo com o mesmo sentimento que você tem. O meu sonho, Ian, é levar a Vera para o museu, sabia? Ah, é? Porque eu quero fazer desse museu, é um sonho que eu estou pedindo a Deus se dê certo. Eu Vou virar peça de museu. Não é bem peça, mas é porque, cara, essa mulher tem condição, porque ela foi uma das professoras que mais lutou na época de 85, quando ela chega em 86, que começa o Folha Verde, que nós temos as primeiras edições doadas pelo Instituto João Peter. Uhum. E também a Vera contribuiu muito com esse nosso acervo do Folha Verde. Ela traz ela traz uma participação tão intensa nessa história. Sim. Porque o que ela não soube é de 81, 82, o que ela não viveu, ela soube. E muito recente, né? Sim. É na escola que nós vamos conseguir implementar, impetrar na cabeça dessa criançada, da juventude aí, a identidade cultural. Sim. E resguardar, né? Como você Resguardar. disse. Olha, Pô, eu sei que, olha, aqui é só um trico, né? Um recorte. É um segundo, São né, os de toda essa fragmentos, história. né? São os fragmentos da história. Gente, estamos aqui então encerrando esse projeto maravilhoso chamado 1982, com o historiador, museólogo e curador aqui do nosso museu, Oliveira Neto. Muito obrigado pela presença. Foi muito gratificante nesse período todo, principalmente para mim, né, Vera, que estou chegando agora, um aninho de Lucas do Rio Verde, mas, como você disse, Oliveira, é por tudo isso que você falou sobre a Vera que ela está aqui com a gente e o Folha Verde aqui com a gente na Agro FM, fazendo a coprodução dessa série maravilhosa chamada 1982. Vera, foi muito prazeroso estar com você aqui também, viu? Foi muito prazeroso, foi muito honroso, né, poder reviver muitos momentos da história com alguns dos nossos pioneiros que passaram por aqui e também aprender um pouco mais, Sem né? dúvida. A gente sempre aprende um pouco mais. E, como eu falei, já fica um gostinho de saudade, né? Quem sabe a gente pensa em outros projetos, Com né? certeza. O ano que vem é só mais um ano, né, Oliveira? Deixa eu falar como jornalista agora também que sou. Sim? É só a primeira etapa, porque vai acontecer novos momentos, vai ver, velho. Isso aqui, a comunicação ela não para, né? Isso aqui vai ser uma coisa estupenda, assim, que vai trazer de volta esse momento, pode crer. Maravilha, Muito então. obrigado também, viu, Ian? Valeu. Obrigado a você que está na nossa audiência e eu quero lembrar você que aqui na rádio você, né, curtiu esse momento tão gostoso com a gente e a entrevista vai também na íntegra no nosso canal do youtube.com/agrofm102. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e o ano que vem, quem sabe, né? Uma Quem continuação sabe? do 1982. Vamos esperar que sim. Vamos sim. Um abraço.